versículos. Mas hoje nós iremos falar sobre encontros à mesa, toda quinta-feira. A mesa está posta. Na próxima semana eu vou colocar a mesa aqui. A mesa está posta. Semana passada foi sobre a família e hoje sobre discipulado. A mesa para o discipulado. Discípulo ou discipulado se refere a um estudante ou um aprendiz. Segundo a definição de Francis, que não é o Bacon, mas poderia ser. Discipulado é um estudante ou um aprendiz. O Arival Dias Casimiro, reverendo de Pinheiros, ele disse: discipulado é a pessoa que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, com a firme disposição de aprender a obedecer aos seus ensinamentos. E ele chega a dizer que é da palavra grega que significa aluno, aprendiz, ou alguém que segue o seu professor ou mestre. Bonhoeffer diz que discipulado é o compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus, quando você faz o seguinte: segue-me ou vinde após mim. É uma submissão ou uma morte do eu para a compreensão da graça. Isso é discipulado. Ficou meio complexo, não é? Tinha que ser. Bonhoeffer é assim mesmo. Discipulado é um compromisso exclusivo com a pessoa bendita de Jesus. Não é só eu vou seguir alguém. Não, é exclusivo. Eu morro para mim, como já disse Paulo, e vou viver para seguir a Jesus Cristo. É o que ele disse. John Stott diz que discipulado é um nível de relacionamento para atingir outros níveis maiores. Discipulado, John Stott, é um dos níveis de relacionamento para atingir um nível ainda maior. Ou seja, quem não é discípulo não vai atingir um nível maior de relacionamento com Jesus. Quando estamos à mesa no discipulado, devemos aprender algumas coisas. E o texto que nós lemos, que não lemos, iremos ler agora, e você vai abrir a Bíblia, o seu celular. Vamos ler algumas partes, até 9 horas eu termino. Certo sábado, o texto já começa com o sábado. Entrando Jesus para comer o comilão e o beberrão, mais uma vez, na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele, de Jesus, estava um homem doente, com a mão inchada. Jesus perguntou aos fariseus, não só a um fariseu, o que o convidou, mas a todos que estavam ali. E aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mais uma vez, a palavra sábado repete. Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, no meio do jantar, no meio do comes e bebes, no monte de fariseu, Jesus disse assim: vem cá, homem, por favor. Tomou pela mão, Jesus o curou imediatamente e ele foi embora. Versículo 5, então lhes perguntou:
Se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num buraco ou num poço, no dia de sábado, mais uma vez, não irá tirá-lo imediatamente? E eles falaram o quê? Versículo 6. Nada. Ficaram em silêncio. Pela segunda vez, assim como foi no versículo 4, agora também eles ficaram em silêncio. Quando notou que os convidados estavam ocupando lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. E aqui nós vamos parar, só por um instante. Então o texto começa, irmãos, com algumas coisas importantes. Sábado. Ele já começa falando sobre o sábado para poder desconstruir algumas coisas no meio dos fariseus. E eu sei que nós falamos mal, né, dos fariseus. Mas eles eram responsáveis por cuidar, zelar da lei. Então eles estavam na função deles, cuidar da lei. É verdade que eles levavam tanto ao pé da letra que a lei era mais importante do que as pessoas. Mas vejam que Jesus, é muito importante isso, Jesus se relaciona com todas as pessoas. Jesus vai para a casa de Zaqueu, Jesus conversa com o samaritano, Jesus conversa com leprosos, mas Jesus também vai jantar na casa do fariseu. Essa ideia de que Jesus é um Jesus exclusivo só para um grupo, está enganado. Ele se relaciona com todo mundo, com homem, com mulher, com rico, com pobre, com alto, com bonito, com feios. Com todo mundo ele se relaciona. E ele estava ali. Mas Jesus não deixa a sua mensagem despercebida, é claro, né? Ele aproveita que no meio daquele jantar tem um homem com a mão inchada, que não era fariseu, que provavelmente, não sei se entrou ali de penetra, mas ele estava ali. Jesus, observam todos, mas veio um homem no meio daquele homem e fala assim, é agora que eu vou pregar a mensagem do reino. Em outras palavras, Jesus não perde oportunidade para fazer discípulo ou discipulado. Discipulado, irmãos, não é um lugar. Discipular não é sobre um lugar, não é sobre uma posição, é sobre relacionamento. Quando eu digo assim, quer discipular alguém, leva numa lanchonete, leva tomar um açaí, comer uma pizza, isso é também discipulado, e principalmente em nosso tempo. No tempo de Jesus era a mesa, ele estava ali à mesa, no meio, muitos fariseus comendo ali, e ele também falou assim, agora eu vou aplicar a lei que meu pai mandou aplicar. Eu não vou acabar com a lei, mas vou fazer a lei ser prática na vida desses homens. Que eles conhecem tanto a lei, mas não praticam a lei. Por isso que às vezes nós falamos assim, nossa, fulano de tal é um fariseu. Por quê? Por que fulano de tal é fariseu, Brígida? Porque ele é tão ferrenho, a pessoa com a lei, que esquece de que aquela pessoa, a graça também alcançou essa pessoa. Ela preserva a lei, mas descarta as pessoas. Quando a graça veio, ele diz assim, olha, a lei é importante, mas as pessoas tanto quanto. Alcança a todos. E Jesus então faz o quê? Na mesa ou à mesa, ele começa a fazer um discipulado ali. E o discipulado de Jesus é chocante. Porque ele poderia aproveitar um outro momento, mas justamente na casa de um fariseu, e diz o texto, importante, ou seja, não era qualquer um fariseu. O texto está dizendo que ele era muito importante. Você imagina, irmãos, vou almoçar na casa de eu já ia falar, não vou falar, de um político importante, e lá no meio, eu conheço o que está acontecendo ali. Lá no meio eu chamo fulano, ou a pessoa mais simples do meio ali, fala assim, senta aqui do meu lado e janta com a gente. Ou melhor, a pessoa que está servindo, pronto, senta aqui do meu lado.
Foi isso que Jesus fez. Está num jantar importante, tem um homem lá assim, despercebido, ele fala assim, vem cá, deixa eu te curar. Aí depois ele pergunta, é lícito ou não fazer isso no sábado? Quem é mais importante, eu perguntaria se eu chamasse aquela pessoa para sentar. Essa pessoa que está servindo ou nós que estamos sendo servidos? O que Jesus está fazendo, irmãos, é a mesa discipulando. Mas há 4 princípios importantes que eu quero destacar antes de entrar no texto. Você viu que uma semana em casa deu para... Eu não sei se eu coloquei aí, eu acho que sim, né? Estava descansando. Isso aqui nós aprendemos, ou deveríamos, né? Na escola de líderes. 4 princípios importantes. Foi não? Quatro princípios importantes. Primeiro, eu faço, você observa. Esse é o primeiro princípio do processo do discipulado, ou da liderança, se você assim optar. Eu faço e você observa. Não existe liderança, não existe discipulado, alguém que já sabe fazer tudo, ou a pessoa que ela leu o livro tal e descobriu o processo e agora é só ler e praticar. Não. Se nós somos aprendiz de alguém, ou seja, de Jesus, Ele tem para nos ensinar. Tem os discípulos de Aristóteles, chamados de peripatéticos, que era, enquanto eu caminho, vocês vêm junto e aprendem comigo. Porque ele não tinha uma escola, ele então vivia caminhando com seus discípulos e ensinando. Por isso, peripatético, caminho e vocês aprendem. Jesus também não tinha lugar, a raposa não tem onde repousar a sua cabeça. Então ele andava, enquanto ele andava, os discípulos iam junto com ele, as multidões também. Portanto, o primeiro princípio é, eu faço e você observa. Um princípio de quando nós estivermos à mesa do discipulado, isso é básico, eu preciso fazer isso. Lucas capítulo 11, verso 1. Quem pode abrir aí a sua Bíblia, que está aberta, eu acho. Pode ler. Então, eu faço e você observa. O que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava orando e os discípulos estavam fazendo o quê? Estavam observando. Depois que Jesus saiu do momento de oração, rapidinho, Senhor, nos ensina também a orar. Não só como o Senhor ora, mas assim como os discípulos de João ora, nós também queremos orar. Por isso que nós entendemos em Mateus capítulo 5, 6, a oração, né, a oração modelo, a oração do Pai Nosso, é a oração que ele deixa de exemplo para os seus e para nós, para a igreja. Eu preciso entender esse princípio, irmãos. Não adianta exercermos o discipulado, a liderança, se eu quero fazer e não observar. Eu preciso primeiro fazer alguém fazer primeiro para depois eu fazer. Jesus nos ensina a orar. Nós estivemos olhando o Senhor fazer, nós estivemos olhando o Senhor a orar, agora nós queremos aprender também. Até para orar, tem alguém para ensinar. Mas há um segundo princípio. Lucas ainda, no mesmo versículo, né? 11, 1. Agora, eu faço, você ajuda. O primeiro princípio é, eu faço, você observa. O segundo agora, eu faço, você ajuda. Eles agora não pedem só para aprender a orar, mas eles querem ajudar.
fazer como os discípulos de João. Então, irmãos, você que quer fazer discípulo, você que já é discípulo, você que é líder e quer liderar ainda mais, faça, ou eu faço e você ajuda. Ajudar é estar disposto a fazer qualquer coisa para que você aprenda na observação e depois você vai reproduzir o modelo. Eu preciso entender que ajudar alguém não é diminuir, é aprender para reproduzir e fazer melhor. O discípulo, ele se torna maior que o seu mestre quando o que ele passa a fazer passa a ser maior do que o seu mestre, e não diminui o mestre por causa disso. Muito pelo contrário, isso foi tão perfeito, o mestre foi tão bom que o produzir, ele foi capaz de fazer melhor que o próprio mestre. Ajudar alguém não diminui quem você é, muito pelo contrário. Isto vai te forjar ainda mais. Há um terceiro princípio. Mateus capítulo 17, verso 17. Você faz e eu te ajudo. Primeiro, eu faço, você observa. Segundo, eu faço, você ajuda. Terceiro, você faz e eu te ajudo. Você já observou? Observando. Você já me ajudou. Agora você vai fazer e eu vou te ajudar a fazer com você. Mateus capítulo 17, verso 17, Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Essa é a passagem que os discípulos estão tentando expulsar o demônio ali, e não consegue de jeito nenhum. E Jesus então dá essa palavra bem pastoral, bem amigável, bem agradável. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Você faz e eu ajudo. Jesus está ensinando, irmãos, que para que vocês possam agora fazer alguma coisa, vocês agora clamam por mim, precisam da minha ajuda. A vaidade às vezes brota no nosso coração de que às vezes nós precisamos e temos que fazer as coisas por conta. É porque eu já fiz uma vez, deu certo, agora eu consigo fazer sozinho. Mas a pessoa que está no processo de discipulado, ela precisa entender que precisa ainda de ajuda. Eu sempre digo aqui, o pastor Antônio não faz o que faz só. Há alguém por trás mentoreando. E outros, e assim outro, mentoreando o outro, e assim por diante. Alguém tem sempre um mentor, alguém que você possa pedir ideias, sugestões para orar, para estar junto, para estar caminhando. Ou seja, alguém já fez, alguém já observou, e agora estamos fazendo, mas ainda assim ajudando, pedindo ajuda. Ó geração incrédula e perversa, até quando terei que suportá-los? Você não consegue fazer isso ainda? Não, porque você ainda está no processo de discipulado. Se tem uma coisa que nos impede de crescer, irmão, diante de Deus, é quando nós ficamos muito vaidosos. Já sabemos, o já sei, ô Jesus do céu, da terra, de todo o universo. Quando você ouve alguém falar assim, eu já sei, você fala assim, Jesus, eu não sei de nada. Fulano e tal já sabe. Aí você fala assim, e quando ele fala assim, nossa, se eu tivesse naquela posição, eu faria assim, faria assim, faria assim. Aí você fala assim, então prega. Não, mas eu não estou preparado. Ué? Vai liderar uma célula, toma. Mas não é assim também não, né, pastor? Dá outros exemplos. Tá, então fica na sala com as crianças para ministrar os corações dela. Mas também aí eu não tenho perfil, né? Mas não sabia. Eu não já sei. Eu não tenho conhecimento. Não, irmão, não temos. Não temos.
Alguém, quando sabe de alguma coisa, você pode ter certeza que o seu saber agora já é pife, vale quase nada. Porque alguém já sabe um pouco mais, o outro já sabe, e aquele que sabe um pouco mais, ele já não sabe por quê, e assim por diante. O saber, ele é vivo e é vivo. Portanto, o terceiro princípio é: você faz e eu te ajudo. Está difícil? Compartilha. Está pesado? Compartilha. Chama Jesus. Jesus, vem cá, porque está difícil demais o negócio aqui, está estreito demais. É Ele, é sobre Ele, é Ele que vai ajudar. Os discípulos não sabiam orar. Os discípulos não tinham ideia de como orar, irmãos. Coisa que para a gente agora, né? Tranquilo. Eles pedem para aprender a orar. Se um povo que não sabia orar, imagine expulsar demônio. Só que eles já estavam assim, agora já sei orar, é só pôr a mão e vai o negócio. Não é bem assim. Mas há um quarto e último princípio. Marcos capítulo 6, verso 12 e 13. Você faz, eu observo. Primeiro, eu faço, você observa. Segundo, eu faço, você ajuda. Terceiro, você faz, eu ajudo. Quarto, você faz, eu observo. Por quê? Agora olha o que diz Marcos capítulo 6. Olha o que os discípulos agora foram capazes de fazer. Marcos capítulo 6, verso 12 e 13. Eles saíram, os discípulos, e pregaram ao povo que se arrependesse. Agora já tem autoridade. Porque viram Jesus falar que eu te dou toda a autoridade sobre vocês. E eles expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Eles aprenderam isso com quem? Com Jesus. Com o Mestre. Observando, errando, tentando, acertando, fazendo os 4 princípios. Mas como nós podemos aplicar isso no texto? Vamos lá. Verso 4 ao verso 6, Jesus fez e eles ficaram em silêncio. Esse é um princípio do discipulado, irmãos. Uma pessoa que quer verdadeiramente aprender, ela sabe ficar em silêncio enquanto o mestre fala. E olha que eram os fariseus. Só que Jesus era mestre. Ele era mestre nas palavras. Não era pastor. Ele era mestre. Sabendo que era fariseu, então Jesus assim propõe para eles: é permitido ou não curar no sábado? Eles sabiam que no fundo não era permitido. Mas se eles falassem que não pode curar no sábado, eles resolveram ficar em silêncio. Aí Jesus, percebendo que tinha muitas dúvidas ali, falou assim: então tá bom. Vamos imaginar que se um boi ou um filho de vocês cair num buraco, você vai lá e não tira ele no sábado? E o silêncio permaneceu. O princípio aqui do texto, irmão, versículo 4 ao versículo 6, é Jesus faz e eles ficaram em silêncio. Quando você estiver à mesa com alguém que sabe um pouco mais, um pouquinho mais, prontos para ouvir, tardios para falar. Eu vou sentar à mesa com Jesus, eu vou falar o quê? Eu vou ficar em silêncio, só ouvindo.
Faz que nem aquela mulher, enquanto todo mundo estava preocupado, ela sentou aos pés dele, derramou perfume. Eu vou aprender com o mestre. Você imagina, irmãos, eu vou sentar à mesa com grandes homens, né, do nosso país, não vou nem citar aqui, pessoas que, de Deus, têm alguma coisa para compartilhar. Claro, todos nós temos muitas coisas. Mas sentar ao lado das pessoas, vou aproveitar, vou aprender, vou ficar em silêncio até... Tem a lei dos índios boicotudos. Eu não sei quantos sabem disso. Eu acho que já falei, não sei. Já falei na aula, então, tudo bem. Se já falei, deleta. Quando os índios boicotudos, eles colocam alargadores, né? Nos lábios e nas orelhas. Então, quando a criança vai ganhando uma certa idade, alargador maior nas orelhas e menor na boca, porque tem que ser prontos para ouvir, eles têm que ouvir mais e falar menos. E à medida que eles vão se tornando mais sábios, mais velhos nas tribos, o alargador da orelha vai sendo retirada e da boca, porque agora eles têm sabedoria suficiente para falar mais e agora para ouvir menos. É o princípio de Tiago: prontos para ouvir, tardios para falar. Está à mesa com Jesus. Eu vou ouvir dele. Eu ouvi dele. Há um segundo princípio. Versículo 8, versículo 9. Versículo 8 ao versículo 9. Diz assim: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, lhe diga: amigo, passe o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. 11. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. O princípio é: Jesus ensinou aqueles homens a observar. Por quê? Lugar de honra não é mérito. É mérito e não posição. Lugar de honra é mérito e não posição. Eu sei que quando nós estamos à mesa, nós queremos, né? Estou generalizando aqui, ocupar os lugares preferenciais. Vocês já foram a um casamento? Eu já fui uma vez e, bem, né, disperso, entrei, na festa, já ia sentar nas mesas da frente, daqui a pouco, é reservado, saí de mansinho. Estava reservado para quem, normalmente? Para a família, os padrinhos, os amigos, as pessoas de maior honra para aquele casamento. Os outros menos, na etiqueta, sim. Aquele lugar está reservado para uma pessoa, para o pai, para a mãe. Era isso que Jesus estava dizendo. Então, assim, observem que posição você quer. Não, posição, irmãos, a honra é por mérito, não é por posição social. Às vezes nós queremos ocupar algum lugar que não merecemos ocupar. Queremos a posição do Beltrano, do Ciclano, mas eu não quero o caminho que aquela pessoa trilhou para chegar ali. Às vezes, como fulano alcançou isso? Alcançou por muito sacrifício. Por abrir mão de muitas coisas. Passar a noite acordado. Abrir sua casa. Receber uma célula. Eu falo isso porque, às vezes,
se tem uma coisa, já disse Salomão, que tudo é vaidade, é vaidade. Mas aqui não vai acontecer, não. Eu creio e dou uma palavra aqui já de púlpito. Isso não vai acontecer no nome de Jesus. Mas, irmãos, quando você vê alguém crescendo no reino de Deus, cola nele. Não fica apontando. Está puxando o saco. Olha lá. Está assim com o pastor, só para poder fazer isso. Isso não, irmãos. Isso não é de Deus, não. Isso é do cão. É do capeta mesmo. É ele que faz isso. Eu vou dar nome aos bois. Ele faz isso. Cola na pessoa. Vai junto com ela. Cola nela, irmã. Eu quero crescer também. Me ajuda. Me ajuda na fé. Me ajuda no discipulado. Me ajuda a sentar à mesa. Como é que eu faço isso? Não é fórmula, mas me ajuda. Porque a vaidade brota, irmão. Brota do inferno. Para querer minar aquilo que é de Deus. É aí que eu tenho que cortar pela raiz. É assim, não, repreendo no nome de Jesus. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Para trás de mim, Satanás, eu vou para a cruz sim, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Essa foi a missão que Deus me deu e eu vou cumprir até o fim. Honra não é só por posição, essencialmente é meritocracia. Merece, Deus vai honrar. Merece, vai ocupar. Merece, vai crescer. Merece o preço. E tinha gente querendo chegar à mesa, aí Jesus estava logo falando quem? Para os fariseus. Vocês querem chegar porque são fariseus, conhecem a lei, fazem isso, fazem aquilo, aí vocês querem ocupar os melhores lugares. Não. Justamente por conhecer mais, conhecer da lei, deveriam ficar num cantinho. Já que a posição de vocês dá status, não é isso, não é sobre isso. É mérito. Por isso, queridos, no nome de Jesus, veio algum irmão crescendo na graça, crescendo na presença, crescendo no conhecimento, crescendo no discipulado, crescendo na música, crescendo na célula, crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. A célula dele multiplicou 2 vezes, que multiplique 20. Cola nele. Você acha que eu estou colado com quem? Você acha que meus contatos, quais são os meus contatos? Com quem já está à minha frente, irmãos? Com quem já está, também? Não, é porque a igreja coroada. Eu vou neles. O cara está lá 15 anos fazendo negócio. Já sabe, conhece as pessoas, conhece o meio, o que deu certo, o que deu errado. Eu vou cruzar os braços assim, muito vaidoso. Que isso? Vou colar nele. Irmão, bota a cabeça, bota a mão aqui, ora, no nome de Jesus, transfere. E eu creio nisso. Não, mas não estudou, né? Eu fiz 2 pós. Eu fiz isso, ciência daquilo. E vai com a sua ciência para algum lugar, porque para o céu só entra quem é com Jesus. O resto, se tem Jesus, entra. Se não tem, não entra. É bem simples. E último princípio, graças a Deus. Verso 12, verso 13. Jesus fez e eles ficaram em silêncio. Jesus ensinou e eles observavam. Agora Jesus envia para que eles pudessem reproduzir o seu modelo. Verso 12. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você... É muita ousadia, né? Imagine, estou lá no casamento da Ana e do Luiz. Agora eu vou dar uma lição de moral. A mesa é Jesus, irmãos. É sério isso que ele está fazendo. Está lá a mesa. O banquete sendo servido agora. Quando você der um banquete,
ou um jantar, não convide seus... Não convida. Os seus amigos, irmãos ou familiares, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-los, e assim você será recompensado. Verso 12. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz, a fórmula da felicidade, será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. E aí, para fechar com chave de ouro, versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa do discipulado com Jesus disse: feliz será aquele que comer num banquete no reino dos céus. Fechou o banquete, a mesa e o discipulado acabou. Jesus ensina, Jesus faz, Jesus agora envia, para que eles pudessem reproduzir o modelo de discipulado. O nosso discipulado, ele termina, não é quando a pessoa está pronta para reproduzir aquilo que eu faço, quando ela está pronta para reproduzir no caminho aquilo que você ensinou. Você vai ser feliz quando você fizer isso. Agora vocês podem ir e reproduzir. Esse capítulo todo, capítulo 14, é sobre banquetes, é sobre festa, é sobre mesa. E ainda nesse mesmo texto aí, depois você pode ler em casa, depois de armar todo o banquete, chamar todas as pessoas, porque quando ele chamou, teve pessoas de alta posição que não foi. Ele chamou os aleijados, os mancos, foi nos becos das ruas, e disse assim: ainda há lugar. Sempre vai existir um lugar à mesa de Jesus. Irmãos, hoje, quando você olha para você, você está fazendo discípulo? Você está em que fase? Observando, ajudando, fazendo e sendo observado, ou ajudando? Ou você já está a ponto de fazer e reproduzir o modelo? Quantos já estudaram discipulado na escola bíblica ou em qualquer outra coisa aqui? Levanta a mão, por favor. Sobre discipulado, né, em geral. Todos nós já estudamos. Todos nós. Graças a Deus. Já lemos, conhecemos. E os nossos discípulos? Cadê os nossos discípulos? Aquela pessoa que você olha assim, meu imitador, porque eu sou de Cristo. Essa é a fase do discipulado. Combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, porque agora eu posso ir, porque eu deixei Timóteo aqui. Agora eu estou indo, mas Timóteo está aí e vai pastorear a igreja. Eu concluo, irmãos. Agora eu concluo. Liderança que não deixa substituto, que ninguém substitui, claro, né? Foi a palavra que eu encontrei, falhou no processo de liderança. Estou liderando aqui, eu saio, acaba, nunca existiu minha liderança. Nunca existiu. Eu preciso formar equipes. Eu preciso ser gestores de pessoas, porque quando a minha ausência flui, acontece. Na verdade, não precisam perceber a minha ausência, porque eu sou querido e amado, e não porque eu faço o que eu faço. Se a minha presença só é
percebida ou sentida a falta dela, porque eu faço o que eu faço. E no dia que eu deixar de fazer, não sirvo. Então, discipule alguém naquilo que você está fazendo. E quando você não deixar de fazer, alguém vai fazer. Mas é aí que está. Ah, mas eu sou tão bom. Deixar alguém fazer no meu lugar, pastor. É por você ser tão bom que você faz isso. Só uma pessoa que serve sabe a importância de deixar alguém